E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje vamos para o segundo vídeo falando sobre juros, né? A gente teve o primeiro falando sobre inflação, dessa série de 3 vídeos que eu prometi para vocês que faria. Hoje vamos para o segundo, vamos falar sobre os juros e como eles estão relacionados com a inflação, como o Banco Central atua movimentando essa taxa de juros para tentar controlar ou estimular a economia e também a inflação, obviamente, estão relacionados ambos os conceitos. Então, bora lá sem enrolação. Bom, pessoal, no vídeo sobre inflação a gente entendeu que ela é a perda do poder de compra da moeda, a desvalorização da moeda. A gente precisa de mais quantidade de dinheiro para comprar a mesma quantidade de itens. Por isso mesmo, é muito importante que a inflação seja mantida sob controle. O ideal mesmo seria que não existisse inflação, que o dinheiro se mantivesse ao longo do tempo o mais estável possível, nem com deflação, que já é um outro conceito, e nem com inflação. Tá? Mas isso não ocorre. A grande verdade é que os governos gostam de inflação e podemos falar sobre isso em um outro vídeo. Mas vamos se ater ao assunto específico aqui, né? Que são os juros. Bom, se a gente já viu que a inflação precisa ser controlada, como pode ser freada uma situação de expansão inflacionária, digamos assim, de crescimento da inflação? O Banco Central utiliza os juros, a taxa de juros básica da economia, que aqui no Brasil a gente chama de taxa Selic. O que acontece na taxa Selic? Se a gente baixar a taxa de juros básica da economia, essa taxa Selic, tudo o que ocorre na economia, todo o custo de crédito, todos os contratos, todos os investimentos estão atrelados a essa taxa básica de juros que a gente chama de Selic. Se a gente for parar para pensar um pouco antes da pandemia, lá em 2019, a gente chegou no patamar mais baixo da história da taxa Selic aqui do Brasil, que foi 2%. Para um país como o Brasil, que é um país emergente, que é um país que não goza, digamos assim, de um grande respeito no cenário internacional, muita confiança, é uma taxa muito baixa. Né? Então, o que acontece quando a gente baixa tanto essa taxa de juros? O custo do crédito fica baixo e a rentabilidade de um investimento também se torna muito baixo. Então, o que acontece com quem está com o dinheiro na mão? A pessoa busca outras maneiras de rentabilizar o seu dinheiro, porque se ela for colocar no investimento que paga 100% da taxa Selic, ela vai ganhar 2% ao ano. Então vocês estão percebendo que é um retorno miserável, é muito pouco, 2% ao ano. A gente está falando, se a gente colocar 100 mil no 1º de janeiro, no dia 1º de janeiro do ano seguinte, a gente vai ter ganhado R$2.000 de juros. Então é um retorno baixíssimo. Então, se a taxa está baixa, o dinheiro está circulando muito pela economia, porque as pessoas não guardam dinheiro. Elas buscam fazer alguma coisa com esse dinheiro, compram uma casa para tentar revender, um terreno para tentar revender, compra um carro para tentar revender e fazer essa movimentação para que o dinheiro tenha um rendimento maior do que a aplicação desse dinheiro em um ativo, em um investimento, digamos assim. Então, o dinheiro está circulando pela economia. Grande circulação de dinheiro pela economia, a gente tem a tendência de subida dos preços, a gente tem uma alimentação da inflação. Então, num momento onde a gente tem uma inflação alta, a tendência é o que? Subir a taxa de juros. E é o que a gente está vivendo nesse exato momento no Brasil. Na verdade, essa taxa veio subindo, né, depois do início da pandemia. E a gente chegou no ápice dela no ano passado e de lá para cá ela vem sendo mantida, se não me engano foi em agosto de 2022, em 13,75%. Altíssima taxa. Dificulta agora, por outro lado, a taxa alta, né? Ela dificulta o crescimento econômico do país, ela deixa o país muito estagnado, muito freado. Ela é como uma âncora, né? A taxa de juros ela é como uma âncora, ela pode ser leve ou pode ser pesada. Em 13,75% ela se torna pesadíssima. Porque o que acontece? O oposto daquilo que eu falei se a taxa estava baixa, né? Se a gente tem uma taxa alta agora, o cara pensa assim, não, se eu aplicar no banco me pagando 100% da Selic, o investimento do 100% do CDI que a gente fala, mas vamos considerar os 13,75%, de R$100.000, agora eu já tenho R$13.750 de retorno, simplesmente por ter colocado o dinheiro rendendo. Então isso me dá mais de R$1.000 por mês no rendimento, comparado àqueles 2% de antes, que era R$2.000 no ano. Então vocês estão percebendo, existe uma tendência da pessoa que tem dinheiro na mão, ela optar por investimentos bancários nesse tipo, ou emprestando para o governo que está pagando esses 3,75, porque é um investimento que tu tem um nível de risco muito baixo, uma liquidez muito fácil, né? Tu consegue transformar em dinheiro de volta esse ativo com muita facilidade, ao invés de tu estar colocando num investimento que se torna mais arriscado, como na bolsa de valores, por exemplo. E é por isso que a taxa de juros ela é
inversamente proporcional ao crescimento da Bolsa de Valores. Vocês podem analisar quando a gente tem uma subida muito alta da taxa de juros, a Bolsa de Valores ela cai bastante, porque as pessoas tiram dinheiro da renda variável, que não consegue acompanhar, digamos assim, a rentabilidade da renda fixa quando a taxa está alta, e levam para a renda fixa. Então a gente mobiliza dinheiro na renda fixa e tira da renda variável, que é a Bolsa de Valores. Então as ações, os fundos imobiliários, eles tendem a cair, enquanto a renda fixa engorda, que o pessoal está levando dinheiro para lá. Então a taxa de juros é a maneira como o Banco Central controla a inflação. Se a gente não tem risco de inflação, a gente baixa a taxa de juros, né? O Banco Central baixa a taxa de juros, estimula a economia, o dinheiro começa a circular, aí daqui a pouco a inflação começa a subir, o Banco Central vai lá e sobe um pouquinho a taxa de juros e fica nessa gangorra, digamos assim, né? Um sistema de contrapesos para tentar evitar que a inflação saia do controle e que o país pare de crescer. Então tem que ser um meio termo. É um jogo bem complicado de ser mantido. Só que a inflação ela é muito mais perigosa do que uma taxa de juros um pouco mais alta, digamos assim. Porque a inflação, depois que ela saiu do controle, é muito difícil de buscar ela de volta, de colocar ela de volta no lugar. Ela é como a caixa de Pandora. Depois que ela foi aberta, depois que Pandora abriu a caixa, tudo aquilo que saiu de lá de dentro não podia mais ser colocado de volta. Está espalhado pelo mundo, todas aquelas desgraças e tudo mais que tem no mito. A inflação é mais ou menos parecida. A gente tem os contratos dos negócios sendo firmados com base na inflação, a gente tem salários sendo reajustados pela inflação, contratos de aluguel sendo reajustados pela inflação. Então a inflação está subindo e aí todos os contratos que estão indexados à inflação sobem também para corrigir a perda do poder de compra que a inflação representou. Só que aí, como tudo começou a subir junto, a inflação aumenta novamente e aí a gente entra no que a gente chama de espiral inflacionária. Tudo começa a aumentar e por estar aumentando, aumenta novamente. E isso é um problema grave e é muito difícil escapar. A gente tem a questão da preferência por guardar o dinheiro, né, por investir o dinheiro ao invés de gastar também. Como a rentabilidade é alta, com a taxa de juros elevada, a gente cria essa preferência por economizar o dinheiro porque a gente tem um prêmio por essa economia. E enquanto gastar o dinheiro se torna caro, né, principalmente se a gente parcela, se tu está pagando juros nas tuas prestações, se torna muito caro essa tua dívida. Então a gente tem um desestímulo à criação da dívida. Então isso também reduz um pouquinho a inflação, reduz bastante a inflação na verdade. E por último, queria comentar novamente sobre o câmbio. Como eu falei lá na inflação, sobre câmbio, que a inflação ela acaba fazendo com que o câmbio piore e aí alimenta novamente a inflação também, porque o preço está tudo cotado em dólar basicamente. Com a questão dos juros acontece a mesma coisa. Como assim? Se eu subo a taxa de juros, eu estou tentando controlar a inflação. Só que agora também existe um prêmio, uma taxa de juros alta, para o cara que está lá fora, o investidor internacional, olhar para o Brasil e falar, não, com a taxa em 13,75 e a inflação na faixa dos 6, 7%, a gente tem um juro real, né? O juro real é a diferença entre a inflação e a taxa de juros, que está valendo a pena, então eu vou levar dinheiro para o Brasil. Aí o investidor internacional pega seus dólares, manda para o Brasil, a gente tem uma entrada de dólares aqui no Brasil, a gente tem uma redução do custo do câmbio, né? O câmbio baixa, a gente tem uma apreciação da nossa moeda por essa procura do investidor internacional pela nossa moeda e também ajuda a controlar a inflação, baixando o câmbio, baixa o custo dos produtos que são cotados em dólar e a gente tem um controle da inflação. Então percebam como estão relacionadas as coisas, né? As questões entre inflação e taxa de juros. Sobre a taxa de juros era isso, o próximo vídeo é o último, é sobre investimentos e como inflação, taxa de juros, juntas, trabalhando, afetam os investimentos. Até o próximo vídeo.